em relação aos autores e àquela lista que nos deste e aqui a ligação que eu queria fazer com a questão do design. Eu ter dito que nos registros que faço ainda não consigo fazer desenho, e isso é verdade. Desenho no sentido de pegar passar ao papel. Num lápis e num caderno e passar para o papel a ideia que eu estou a ver ou que eu tenho na cabeça. E isso faz-me lembrar, tu falaste-nos há dias, penso que terá sido agora só indo ver ali nas minhas notas, não sei se foi na última sessão que tivemos, se na anterior, falaste, não, puseste isso no WhatsApp, falaste-nos do Miguel Palma. O Miguel Palma, também tenho que falar sobre ele. E eu estive a fazer já alguma pesquisa sobre o Miguel Palma, fiz já duas coisas assim muito rápidas, e o Miguel Palma diz sobre o desenho exatamente, por outras palavras, mas diz sobre o desenho aquilo que tu disseste. A questão do desenho para ele interessa-lhe muito mais na perspectiva da questão da operacionalização, aqui não é a palavra correta, do trabalho, portanto, nesta coisa do usar e não no colocar no papel, fazer um traço e não sei o quê, portanto, fez-me lembrar aquilo que tu disseste, remeteu-me imediatamente para o Miguel Palma. Se está aqui exatamente aquilo que o Miguel disse, eu não tinha tido essa consciência, daí a importância de nós nos ouvirmos uns aos outros e de falarmos sobre as coisas. Porque quando tu falaste sobre isso, fez-me eco cá aquilo que eu tinha ouvido numa entrevista do Miguel Palma sobre o desenho. Uau, está aqui. É estas coisinhas que às vezes eu acho que é importante que despertemos para elas, porque nos podem parecer tão irrelevantes, mas que afinal não são. Eu, essa consciência disso, ainda preciso muito de a ter e de a ir trabalhando, de a ir enriquecendo. Não tenho essa consciência. Preciso, e eu só consigo ter essa consciência aqui ou no outro lado, mas num grupo, numa relação, porque sozinha eu não consigo lá chegar. Aliás, o desenho durante toda a história só agora é que está a adquirir uma característica de disciplina principal. Sempre foi uma coisa secundária, sempre foi digamos, algo complementar. Era algo de que os artistas se serviam para ajudar. Exatamente. E ainda hoje tu encontras muito, nos desenhos de Miguel Palma também, por acaso não seria o autor que eu referiria relativamente a isso, mas, por exemplo, se vocês forem ver os desenhos do Croft, no caso português ou no caso internacional, posso, por exemplo, referir o Richard Serra. Quantos? Richard Serra. No caso português, o Croft, José Pedro Croft. E em termos internacionais eu sugeria o Richard Serra, mas outros artistas também trazem a mesma resposta. Mas de qualquer modo, quer um, quer outro, nota-se perfeitamente que o desenho deles, digamos, é um passo anterior à escultura digamos, às esculturas que eles apresentam. É uma espécie de passo anterior, até pode ser posterior. A Cristina Ataíde também notas isso? Na Cristina também um bocadinho. Tem lá um pedaço também. Também. Eu também fui procurando algo. O próprio Calhau, também lá encontras isso um bocadinho. Tu encontras isso em todos os artistas. Aliás, no meu próprio trabalho também encontras um bocado isso. Um nome que ainda não referiste aqui, ou pelo menos eu não dei por isso, e que surgiu aqui há dias numa das minhas leituras, Ana Mata. Diz-te alguma coisa? Ana Mata, não. Não? Não conheço nada dela. Essa rapariga faz o quê? Eu depois mando-te o link. Está bem. Para ires procurar e ver, porque é uma das que um dos nomes que eu encontrei através de uma revista do Expresso. Vem lá, ela tem uma exposição não sei onde agora, ou tem, ou vai ter, ou já teve, ou não sei o que, agora só indo ver. Ela deve ser muito novinha, porque eu até... Acho que
acho que sim, eu não sei se tenho aqui. Eu até há 10 anos atrás, mesmo os mais novos, eu de modo geral, e este Pois ando é que eu atualizado. agora tirei só os links, acho eu, e não tenho aqui. Espera aí, a ver se eu tenho aqui. A ver se eu tenho aqui, que era para saber. Está na Galeria Módulo, em Lisboa, em Cascais. Fogo que arde sem se ver, até pintura chama. Eu acho que já vi qualquer coisa à volta Mas disso. sabes porque é que eu guardei e porque é que eu lhe estou a dar importância? Cá está tal coisa, porque este texto e esta crítica é assinada pelo José Luís Porfírio. O Porfírio, eu tenho muita consideração pelo que ele escreve e pela maior parte da seleção dele, mas nem tudo. Assim, esta malta que digamos que fazem textos por encomenda, obviamente que recusarão alguns, mas não recusam todos. Quando eles têm, digamos, um determinado trabalho para fazer, que é fazer um texto, os tipos fazem. Não digo que faça tudo, mas, de um modo geral, deixa-me cá pôr Ana Mata, módulo, não é? Sim, está na módulo. Mas, de qualquer modo, eu nunca ouvi esse nome. Portanto, limitação minha, não estou a querer. Não, mas eu também não sei, sabes, porque é aquilo que eu digo, ultimamente, era aquilo que eu estava a dizer há bocado quando falava diretamente com o Passos. Eu tenho feito algum trabalho deste, que para mim é trabalho de sapa, mas que tem importância, já que mais não seja para... Então, olha, para Anas Matas deste planeta, sugiro-te o... como é que ele se chama? E esse gajo é bom. São dois irmãos, pá. Um deles eu normalmente não o traria cá, que é esse que eu vou referir. Queiroz. O João Queiroz e o... Só me apareceu por aqui. Pronto. Então, mas ficas com a Ana Mata a quilómetros. Já encontraste a Ana Mata, foi? Encontrei e no fundo vem trazer um pouco de confirmação daquilo que eu penso relativamente aos textos do Porfírio. Não estou a querer. Ora, João Queiroz, deixa-me cá ver se eu encontro aqui um link. João Queiroz, também já me apareceu por aí algures. gosto muito mais do trabalho do irmão, mas tenho que reconhecer digamos, muito valor no trabalho do João Queiroz. É que para mim esta questão das pesquisas que vou fazendo são também úteis, por isso, para que depois em grupo possamos discutir estas coisas, pronto, falar destes nomes, perceber a importância do trabalho, da obra ou não. João Queiroz nasceu em 1957. Não é da minha idade, é do meu ano. Eu ponho aqui uma imagem de João Queiroz e vocês ficam já a perceber porque é que eu... Espera aí, não é o chat que eu queria, era o share screen. Exatamente, é mesmo isso. Opa, não era bem isto que eu queria. Ora, João Queiroz. Estão a ver? Sim. Pronto. Isto é ir muito mais fundo a partir digamos, da imagem do que nos envolve, é ir muito mais fundo e muito mais longe. Pronto, porque essa rapariga Ana Mata, que já agora deixa-me cá ver que idade é que ela tem. Ana Mata, biografia. Biografia. É de 80. Pronto.
80, exato. É de 80 e oriunda de Belas Artes, que não é Não, exatamente o melhor sítio do mundo em termos de Pois não. formação. Pois não. Já percebi. Pronto. Até pelo que disse também, eu achei muita piada ao Pedro Churão, quando ele diz exatamente que não aprendeu lá nada, não é? Aquilo é muito fraco. Eu tive uma galeria no CCB e tinha um professor de escultura, prof, que me visitava frequentemente lá na galeria. Quando eu introduzi os trabalhos da Cecília de Sousa, que é uma artista muito pouco conhecida, mas que a quem eu, digamos, que eu considero bastante. Aliás, tenho uma obra dela que trocamos e ela tem uma obra minha e quando o gajo aparece, prof de escultura de Belas Artes, e eu fui armado em carapau de corrida, muito orgulhoso das obras que tinha da Cecília, fui-lhes mostrar. Aquilo são obras são umas pastas, digamos, de argila que ela própria desenvolve, umas peças fabulosas. E eu fui muito orgulhoso de mostrar-lhe, e ele ficou assim a olhar um bocado e tal, e disse: bem, isto é interessante, mas isto são maquetes, isto era bonito, era fundido em bronze. Estamos a falar de um professor de escultura de Belas Artes que, por vistos, ainda está no século XIX, nem sequer ao século XX ainda chegou. De maneira que, é claro, fiquei um bocado triste, mas dá uma ideia realmente da forma como os gajos estão completamente fora do que é a arte contemporânea e a atualidade da arte. Não quer dizer que não haja um ou outro professor que mereça referência, mas a verdade é que se passou isto. Pronto, de maneira que eu encolhi os ombros e fiquei calado e não eu ali estava como galerista. Não podias fazer mais nada, não é? Não podia dizer mais nada, mas pronto. Portanto, o que eu vos sugiro em termos de se querem interessar-se por questões como digamos assim, obras que aparentemente o referente é exterior à obra. Atenção que isto não significa que o referente seja exterior à obra, ele suporta-se digamos, na realidade que o envolve física, na realidade física que o envolve para fazer as suas próprias, enfim, especulações plásticas. Portanto, isto não significa exatamente que o referente seja exterior à obra, ou pelo menos não é assim que eu leio, não quer dizer que eu esteja certo. Mas, para isso, sugiro-vos o trabalho do João Queiroz. Claro que tenho-vos encaminhado muito mais noutras direções e entre essas outras direções até sugiro que vejam o trabalho do irmão, nem é preciso ir muito longe. Jorge Queiroz, cá está. Pronto, já é outra coisa. Já é outra coisa. Pronto. Já vi este aqui. Eu já vi este. Este desenho apareceu-me há tempos. O quê? Sabes que... Pronto, temos aqui outra fotografia que não aquela que estávamos a ver. Isto para dizer o quê? Para dizer que se eu tivesse que vos sugerir o estudo de alguém, mais facilmente sugeria o estudo do Jorge do que do João. Eles são irmãos. Porque dá-me a sensação que tem outra profundidade e tem outra profundidade. O do João, que é um trabalho que não se pode tirar valor, nem pouco mais ou menos, é um desvio muito direto do clássico, mas é um desvio.
e o que não deixa de ter uma certa importância perceber, digamos, os mecanismos de pensamento do João Queiroz, não deixa de ter, não, tem importância. O João é um indivíduo que é oriundo da filosofia e isso também é bastante significativo. Eu já vos referi que a questão do pensamento plástico é algo que começou a ser referenciado a partir da década de 60 e houve nessa altura muitos indivíduos da área da filosofia que quiseram perceber o que é isso do pensamento plástico. E ao, digamos, irem procurar perceber o pensamento plástico, a verdade é que ficaram nele e expressam-se plasticamente. E os seus trabalhos não deixam de ser, para todos os efeitos, trabalhos de filosofia, mas resolvidos plasticamente, portanto não comunicados literariamente, mas comunicados plasticamente. E isso é interessante. Nós temos o caso de uma obra para a qual eu tenho um respeito muito grande, que é a obra do Mulder, e o João Queiroz é outro exemplo. Portanto, pode-se estudar, na minha perspectiva, muito dentro desta ideia da questão do que é que ele está a comunicar, efetivamente, não aquilo que é imediatamente visível, mas para isso, então era capaz de sugerir muito mais a obra do Mulder. Porque a obra do Mulder, na minha opinião, é uma obra que, do ponto de vista filosófico, vai muito, muito, muito fundo. E então aí era capaz de sugerir mais que seguissem os trabalhos do Mulder e o que é que ele está a fazer ou não. O Mulder, eu leio como um indivíduo que, digamos que escreveu, e estou a chamar escrita à comunicação plástica, uma epopeia mas onde o herói não regressa ao ponto de partida, mas fica perdido definitivamente na sua viagem. O que nós vemos, portanto, nos heróis do Mulder, das obras do Mulder, no herói das obras do Mulder, é digamos, o herói está perdido. Ele fez a viagem, mas perdeu-se. Ele não tem rumo, não tem ponto de partida para poder regressar. Perdeu. Pronto, e é assim que eu vejo um pouco a obra do Mulder. O Miguel Palma, falei com ele. Ele aqui há um ano e meio, pá, agora não sou capaz de pôr exatamente. Ele comprou uns grandes armazéns ali para a zona de Torres Vedras e ele está exatamente neste momento a fazer as mudanças e a montar o seu novo ateliê com uma série de valências e uma série de possibilidades. E ele pediu muita desculpa, disponibiliza-se, ele prevê ter tudo pronto em março e disponibiliza-se para estar connosco em março. De maneira que até lá eu vou pensar noutro artista dentro daquilo que tem sido mais ou menos as pistas que eu tenho tentado transmitir. Vou ver se procuro um outro artista. Tu já nos falaste algumas vezes da questão da intencionalidade e da questão da intencionalidade consciente e inconsciente. Mas eu ainda tenho aqui algumas baralhações com a questão da intencionalidade consciente e inconsciente. Aquilo que eu estava a dizer há bocado que eu faço, por exemplo, naquele caso concreto, quer das fotografias que eu fiz e que já passei para um patamar diferente, quer das outras, onde é que eu encontro ou defino a questão da intencionalidade consciente e da inconsciente? Se é que ela existe, uma ou outra, ou existem as duas? Existem normalmente as duas. Estou convencida que existem as duas. Não estou convencida, existem as duas. Ora, onde é que as encontras?
do teu trabalho. Mas explica-me, a intencionalidade consciente ali foi quando eu fiz a fotografia? Não. Vamos lá ver. Foi quando eu transpus Quando tu fazes, outra plasticidade. quando tu fazes a fotografia, já há aí nesse teu gesto, nesse teu gesto, intencionalidade consciente e intencionalidade inconsciente. Exatamente, é aqui que eu quero. Pronto. Quando tu transpões a fotografia para, digamos, para o trabalho que estás a desenvolver, volta a, digamos, a surgir aspectos do consciente e aspectos do inconsciente da intencionalidade. Portanto, quando tu fazes a observação do teu próprio trabalho e os comparas uns com outros e tentas ver, digamos assim, o que é que se mantém e que nem sequer tinhas reparado, tu aí apercebes-te de aspectos que são de intencionalidade inconsciente. Eu quando estou aqui a querer levantar onde é que pesquisas, quais são as tuas motivações, que métodos usas, quando eu procuro que tu nos transmitas isso, eu quero que tu te ouças e quero que cada um de nós depois faça referência àquilo que vê no teu próprio trabalho. Ainda estamos só contigo. Estás-me a usar como cobaia, também está bem, eu gosto. Vou usar como cobaia todos. Nós até agora ainda só tivemos uma vítima, mas temos que passar por todas as vítimas e não apenas por ti. Vocês, se quiserem perceber alguns aspectos das minhas intencionalidades conscientes, vocês têm isso no meu statement. No meu site, exatamente. Statement, pois. No statement. Eu já ando a vasculhar o que tu lá tens. Pronto. Há aspectos que são puramente, digamos, enfim, subjacentes ao conceito, como é os tipos, os pensadores em que eu normalmente ando a passarinhar. Aliás, já fiz um trabalho até muito concreto que já vos mostrei dentro do capítulo do livro de autor do Heidegger. Por exemplo, o caso concreto do estudo para uma coisa é baseado no pensamento do Heidegger. Mas, portanto, se nós formos ver muitos dos meus trabalhos, encontra-se um ponto ou outro de muitos daqueles indivíduos da área da filosofia que eu tenho já referido, e que para todos os efeitos norteiam bastante aquilo que é o meu próprio pensamento. Quer dizer, portanto, vocês aí, no statement, vão encontrar, e está lá, creio eu, já agora, surpresa. Não, encontram também o statement em português. E percebem, e aí percebem muitas das coisas da minha intencionalidade consciente. O homem que digamos que mais estudou o meu trabalho e onde levantou uma série de questões muito interessantes relativamente à minha intencionalidade inconsciente e comportamentos completamente inconscientes da minha parte, foi o Vítor Hugo Leal. Se vocês forem ler os textos do Vítor Hugo Leal, que também encontram no statement, como mais informação e crítica, vocês encontram lá textos onde o Campano também toca em alguns aspectos da minha intencionalidade inconsciente. É um tipo espanhol que tem colaborado com a Reina Sofia, que também já escreveu sobre o meu trabalho. E portanto, vocês aí apercebem-se de alguns aspectos da minha intencionalidade inconsciente. Portanto, o que é importante é que vocês façam isso em relação ao vosso próprio trabalho, por um lado, e em relação ao trabalho das pessoas do grupo. Meninos, olha lá o tempo. Eu agora tenho que tratar da minha vida. Sim, já são 11h20 quase. E faltam 3 minutos também para o fim desta sessão. Exatamente, é isso mesmo. Então como é que fazemos? Fazemos uma sessão na próxima terça-feira em que damos continuidade a estas questões? Sim, sim. Sim, claro. Eu vou ver se compro a câmara nova. A ver se aparece mais gente. Sim. Convém porque isto tem que passar por todos nós e provavelmente ainda voltaremos depois, pelo menos à Miquelina, se calhar, porque é importante o contributo
de elementos exteriores ao nosso próprio trabalho sobre aquilo que possa ser aspectos da nossa intencionalidade, aquilo que se repete no trabalho. E eu, quando eu digo repetir, não falo só do ponto de vista formal, falo também do ponto de vista de aspectos que estão subjacentes à comunicação que é feita, sobre o trabalho de cada um. Portanto, o olhar exterior muitas vezes traz-nos informação que é importante para o nosso próprio entendimento relativamente à intencionalidade inconsciente. Manel, e passo desculpa, Força. vocês conseguem ver as imagens no nosso site, aquilo não é o site, é que o Passos já viu alguns desses trabalhos de que eu tenho estado aqui a falar, de que nós temos estado aqui a falar, mas o Manel ainda não viu. E se calhar é melhor eu pegar naquelas fotografias, apesar de não estar em grande coisa, e colocá-las lá para o Manel ver, não? Coloca. Sim. Aliás, aquelas que eu vi lá na sala da Nora, não é? Sim. Pois disso não tenho referência. É isso, é que o Passos viu-os porque por acaso foi ir à sala da Nora e eu aproveitei, monopolizei-os ali um bocadinho, aí ali à Natividade, para lhes mostrar o trabalho que estava a fazer, mas o Manel não, então eu depois vou tentar colocar lá. Temos menos de um minuto.